Olá, gente amiga, muito bom dia! Hoje, segunda-feira, 29 de setembro, estamos de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Pois é. Hoje, recebendo na manhã desta segunda-feira, o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus queridos ouvintes da Melodia. Bom dia, meu nobre e ilustre Jorge Lisboa, aqui o pastor, pastor Gilaelcio. É um prazer estar aqui nessa manhã. Quero mandar um abraço para a Assembleia de Deus Nipo e dizer que na quinta-feira nós estaremos lá fazendo a introdução do estudo a respeito da segunda carta a Timóteo. Conosco também nosso irmão Jorge. Bom dia, Jorge. Bem-vindo de volta. Bom dia, queridos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui toda segunda-feira, contribuindo, né, para esse debate. Maravilha. Vamos então iniciar o debate orando? Vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao nosso irmão Jorge que apresente este momento ao Senhor. Senhor, queremos te dar graças pela tua bondade, pela tua fidelidade. Amém. Pela graça que tem nos alcançado a cada dia, e reconhecemos que tudo é pela graça. Rogamos por esse tempo aqui, para que a tua unção venha fluir, unção de ensino, unção de clareza, de revelação, para a glória do teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos então ao caso comum, aspas. Bom, digo isso porque convivo com um grupo de crentes que, invariavelmente, qualquer coisa que dá errado tem a pata de Satanás. Problema financeiro, conjugal, brigas na igreja, tudo é o diabo armando para tirar a paz deles. Mas será que é isso mesmo? Fecha aspas aí. Como discernir sabiamente os erros em nossa vida? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Em muitas comunidades, pastor Val, virou-se uma espécie de regra, né? Qualquer coisa que dá errado é o Satanás, né? Alguém disse assim, olha, se você tirar o Satanás de determinadas comunidades, a comunidade acaba, porque ela deixa de ter razão de existir, porque tudo é Satanás, né? Então, assim, pastor Val, e aí a gente vai camuflando, né, as nossas irresponsabilidades, os nossos pecados, porque a culpa vai toda para Satanás. De onde vem isso, pastor Val, e por que as pessoas agem assim? Olha, eu gostaria de explicar isso com um texto bíblico. Melhor falar do hino, que esse texto está em Deuteronômio, tá? Fala assim, meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, né? Quem escolhe o que vai acontecer em nossas vidas, o destino que nós vamos dar aqui, somos nós mesmos, né? Nós somos refém das nossas escolhas. Deuteronômio fala, a morte e a vida eu te dou por herança. Escolha, pois, a vida, etc. Então a Bíblia está rechaçada desses exemplos do homem escolher o seu caminho. As coisas dão errada porque nós erramos, sabe? O homem já errou no início lá de tudo. Ele escolheu errar, optou por errar e viveu uma vida difícil. Agora, existem momentos em nossas vidas que nós passamos por coisas que não depende, aí já não temos mais força. E quando nós não temos mais forças e aí a coisa tem que acontecer de uma forma miraculosa, que entra em oração, né? E também o poder de Deus, a mão de Deus, para nos livrar de certas coisas que deram errado, né? Porque Deus só vai operar em nossas vidas aquilo que nós não temos força para fazer. O milagre é com Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Mas aquilo que é possível para você, meu querido, é com você. Não adianta colocar nas mãos de Deus. O pastor Cláudio Duarte tem um exemplo muito claro sobre isso, quando ele diz que os jovens crentes querem passar no Enem ou no vestibular.
mas não estudam, porque ficam sempre envolvidos nas pizzas, nas conversas fiadas, eles não querem nem estudar. Aí quando chega no dia da prova, ele bota a mão em cima da prova e fala, Senhor meu Deus, abençoe isso aqui, abra minha mente. O cara não estudou, como é que ele vai passar? Né? Eu gosto dessa colocação. Gente, Satanás só faz aquilo na tua vida se você der brecha. Se você der brecha, Satanás entra. Né? Se você não der brecha, ele não vai entrar. Agora, as escolhas, muitas vezes nós fazemos o que é ruim a Deus e aí temos um preço a pagar, porque o Deus de amor é o Deus de justiça. Então, existem coisas que acontecem e na maioria delas, e todas elas praticamente na totalidade, é culpa do homem. Algumas exceções nós podemos tirar ali no livro de Jó, a partir do capítulo 1, né? Quando Deus permite que o diabo tenta nossas vidas, para poder provar a força dele, provar o verdadeiro amor dele. Só que isso são exceções, e que pode acontecer alguns problemas desses, só que na maioria dos casos, tudo que acontece de ruim, não é a culpa de Satanás, é a culpa das nossas escolhas. Aí a gente só, quando a gente dá errado, apenas por alguns motivos de desespero, de pânico e por falta de fé e confiança em Deus, a gente convida, ô Satanás, eu fiz uma besteira aqui, ó, eu quero botar na tua culpa, você assume isso aí? Claro que eu assumo, eu estou aqui para assumir mesmo as picuinhas da tua vida, né? Aí aí a gente bota a culpa em Satanás, não foi eu não, foi Satanás que me atingiu, mas não viu que na verdade foi a gente mesmo, o mentor intelectual foi a gente. Muito bem. Tem até aquele filme que eu lembrei agora do advogado do diabo. Do diabo, é. Agora, Jorge, é o seguinte, só para ninguém pensar aqui que a gente está limpando a barra do diabo, né? Vamos deixar claro que a característica desse ser aí é o mal, né? Enfim, e ele veio para... Jesus disse que ele veio para matar, roubar, destruir, né? Para deixar isso claro. Porém, os seres humanos, sabendo disso, alguns seres humanos sabendo disso, aí pegam suas culpas, né, suas irresponsabilidades e jogam também para o diabo. Mas, enfim, Jorge, de onde veio isso? Por que as pessoas agem assim? Bom, de onde veio? Veio lá de Gênesis, né? O homem foi lá, comeu do fruto, pecou, e quando Deus confrontou, ele disse, a culpa é da mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é da mulher e a culpa é tua. Ele terceirizou a sua responsabilidade. A mulher disse, opa, a culpa é da serpente que me tentou. E nasce lá o problema, né? A serpente olha para um lado, para o outro, não tinha ninguém para pôr a culpa, teve que arcar com a conta. Bom, é um problema antigo. É um problema antigo. O homem, ele gosta de terceirizar suas responsabilidades. Ainda bem que você disse antes, nós não estamos aqui para advogar a favor de Satanás, não. O bicho é sujo mesmo. É sujo, é corrupto, já está condenado. Fato. Eu acho que não precisamos nem dizer isso, que a maioria dos que estão nos ouvindo são pessoas que conhecem a Bíblia. Então, isso aqui, pronto, isso aqui está resolvido. A outra questão é onde entra a minha responsabilidade? Onde entra? A Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. No português, ao redor ou derredor tem o mesmo sinônimo. No contexto bíblico, a ideia é que ao redor, os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, ou seja, algo mais próximo, mais íntimo, e ao derredor, uma influência externa. Então, o inimigo, ele vai influenciar de forma externa, mas ele não vai determinar a minha ação. Porque uma vez que eu conheci o Senhor, eu fui transportado para o reino de Cristo e fui enxertado no seu corpo. Bom, se eu estou no corpo de Cristo, governado pelo cabeça que é Cristo, se eu pertenço ao seu reino, logo eu não estou debaixo de uma determinação do inimigo. Ele pode influenciar, mas não determinar a minha decisão. As minhas decisões são tomadas a partir daquilo que eu escolho. Eu escolhi. E se as minhas escolhas são impensadas, se as minhas escolhas ferem princípios bíblicos, se as minhas escolhas é fruto de um mau caráter que ainda não foi trabalhado, bom, eu vou colher consequência. Porque a Bíblia também diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. E
Provérbios 19:3 diz assim: a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ou seja, a Bíblia aponta aquilo que é a ação de Satanás na vida das pessoas tentando, porém não tira a responsabilidade do homem. Eu estou sofrendo porque o diabo. Conta-se uma história que o diabo ficou atrás da porta numa determinada residência e o esposo fez algo tão absurdo. E aí quando a mulher confrontou, ele disse: não, foi a culpa do diabo. O diabo saiu atrás da porta e disse: não, pera ainda, nem eu estou acreditando que você fez um negócio desse. Então assim, é fácil eu responsabilizar, sendo que é fruto de um mau caráter, fruto de independência. O maior problema do homem é o que? A independência. É fruto de aquela pessoa que diz: não, eu quero, quando eu ponho obstinação, que é pecado de feitiçaria. É igual pecado de feitiçaria. A pessoa obstinada, está lá na Bíblia. Obstinada, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. Aí é obstinado, faz a coisa dar errado e colhe a consequência. Não tem para onde correr. Muito bem. Só que a grande questão, talvez, que a gente precisa bater aqui, pastor Val, é que essas orientações, elas vêm de púlpito, né? Então, assim, lá o pregador ou o pastor começa a pegar situações simples, corriqueiras da vida e ensina as pessoas a repreenderem o diabo, quando na verdade não é o diabo. É muito interessante essa Por exemplo, a gente sabe que a gente não pode levantar não pode levantar do sono e colocar os pés no chão de vez. Dá problema, né? Aí a pessoa levanta, né, coloca os pés no chão quente e pode ter aquele choque, né? E que pode dar problema de saúde, né? As nossas irresponsabilidades, né? Em relação à obesidade, em relação a não fazer exercício físico, a gente vai arrumando um monte de problemas e aí depois aí quando se agrava, quando a doença chega, eu repreendo em nome de Jesus, Satanás. Mas fui eu que causei o problema, né? Isso. Aí não orienta as pessoas, não ensina as pessoas, ou não adverte as pessoas a assumirem suas próprias responsabilidades. Aí essa orientação passa a vir de púlpito. É verdade. Bem colocado isso aí, pastor Eliel. Agora, eu vou responder essa pergunta e continuar aqui. Esse assunto que você tocou é muito interessante. Eu vou trazer o texto lá em Deuteronômio 30, a partir do versículo 17, porque tem muita gente que precisa ouvir isso dentro da literalidade da palavra de Deus. E diz assim o texto, a partir do 16 e 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e forem seduzidos para te inclinarem a outros deuses e os servirem, no versículo 18, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os seus dias na terra, e que vás passando o Jordão para que, entrando nela, o possua. Aí vem um texto emblemático desse assunto, muito interessante. Versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Agora, escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E como escolher a vida? Aí tem um conselho. Você tem que escolher da seguinte forma: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia te dar. Esse texto aqui é bem claro. Aí quando você sai do esquadrinhamento da palavra de Deus, porque não quer aceitar a correção, uma coisa corretiva dentro da igreja, mas você quer as bênçãos, mas você não quer pagar o ônus, você quer o bônus da igreja, você procura o neopentecostalismo, que é mais fácil. Que aí você não errou nada. Quem errou contigo foi o diabo que, né? E aí eles vão começar a expulsar Satanás, vão começar a dar a palavra assim: eis que te digo que o Satanás está derrotado na tua vida. Tem igreja que faz entrevista com o diabo. Quem você é?
De onde você veio? Qual time você torce? Por que você faz isso na vida da pessoa? Isso é uma insanidade, isso é uma falta de maturidade espiritual tremenda. Porque se você só olhar a Bíblia, você tem ali tudo que você precisa para você fugir desse tipo de coisa e parar de acusar Satanás. Porque tem igreja que só vive falando de Satanás porque isso dá ibope, isso dá dinheiro, isso enche a igreja de gente vazia, um povo relativista, um povo que não quer a cultura e o discernimento e a sabedoria do conhecimento da palavra, mas querem a bênção de Deus através de um momento. Puf, geração micro-ondas, 30 segundos. Eu vou entrar na igreja, o pastor vai botar a mão na minha cabeça, vai repreender Satanás e agora eu estou livre para fazer o que quiser. E a vida espiritual não é isso. O evangelho de cruz é ter esse entendimento, esse conhecimento. E na Bíblia, Jesus não chamou ninguém para esse tipo de coisa. Expulsar demônio que Jesus expulsava eram manifestações, realmente ali era o diabo, que é o diabo estava se fazendo manifesto, e aí vem em nome de Cristo. Não é as pessoas procurar eventos, igrejas lindas e maravilhosas, tudo bonito, muitas luzes, com cartaz enorme dizendo que aquele dia quebra de maldição vai sair da tua vida, e as pessoas entram lá achando que vai acontecer se nós escolhemos errar. E aí paga um preço. Agora, Jorge, o pastor Val tocou aí nessa questão do neopentecostalismo, e para quem não sabe, o neopentecostalismo é um movimento religioso que se inicia ali em meados da década de 70. Isso. E vem trazer essa ênfase aí da teologia da prosperidade e dessa chamada guerra espiritual. Só que em dado momento, o que a gente percebe? A gente percebe que da forma como eles tratam, às vezes parece que Jesus e o diabo são inimigos do mesmo tamanho, né? O diabo, o Senhor vai derrotar o diabo. Quando, na verdade, a Escritura diz que ele será extinguido com o sopro da boca do Senhor. Olha a dificuldade que o Senhor tem para derrotá-lo, né? Então, assim, quando a Escritura nos ensina que o maior inimigo nosso somos nós mesmos, né? Exato. Você tocou num ponto, mas antes de entrar nisso aí, eu quero só falar com o meu querido aqui, que eu tenho certeza, você falou que tem gente lá, tal, que para que time o diabo torce, para que time você torce, eu tenho certeza que não é pro meu. Eu tenho certeza, porque meu time está ganhando tudo, então, como o diabo é derrotado, ele não torce pro meu. Então vamos lá. Primeiro, parece que é um problema antigo, porque quando Jesus curava ou libertava alguém, sempre tinha um que perguntar assim: quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Quem foi que pecou nisso aí? Foi ele? Não. Ele disse: o problema aqui não foi quem pecou. Isso, boa colocação. Não foi quem pecou. Ele nasceu cego para que manifestasse a glória de Deus. Tá? Aí vou entrar no seu ponto. Existe uma ideia que até extra evangélica, né? Não ideia, não é uma teologia apenas evangélica, mas de um outro contexto, que eu vou aqui me guardar de dar nomes, que é a ideia de que Deus está no seu reino e Satanás está no seu reino, e o inferno é o reino de Satanás, né? Essa é a ideia, não é que é, porque o inferno foi criado para ser lançado, Satanás e seus demônios, para sofrerem como castigo eterno, e não para reinar lá. O diabo não vai reinar no inferno, reinar. Não, Deus não criou o inferno para Satanás. Eu não vou te dar aqui o espaço aqui no meu reino, mas eu vou criar um reino para você. Não tem isso. O diabo, ele já é derrotado, está consumado. Isso é fato concluído. Agora, essa guerra de videogame, que parece que tem duas forças do mesmo tamanho lutando entre si. Gente, Jesus está sentado no trono, no alto sublime trono. Quando ele ressuscita, que ele volta, os portais se abrem, e a pergunta é: quem é este, o Rei da Glória? Porque ele entra numa entrada triunfal para ocupar o seu lugar. Porque agora, ele, uma vez que se esvaziou, quando ele assume a forma de servo e é crucificado, e quando ele volta como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Então, não existe um Satanás que está de pé. Não. Isso é ideia maluca. Isso é... Agora, eu como líder, eu poderia dizer assim, tirar a minha responsabilidade do pastoreamento, porque pastorear é tocar em vidas. Aí eu vou ter que entrar lá em Efésios, que diz assim, que os ministérios foram concedidos, Efésios 4, 5 ministérios foram concedidos, para o reto ordenamento dos santos. A palavra ali, catartismo, que significa reto ordenamento, ou seja, pôr cada santo na sua função correta e ordenar, pôr em ordem a vida do santo. Isso exige pastoreamento. Infelizmente, a igreja sofre com esse problema e é mais fácil eu terceirizar também, porque eu não estou pastoreando, eu vou terceirizar. Uns anos atrás, para concluir minha fala, devolver para você, uns anos atrás, eu desenvolvi um trabalho com adolescente aqui em Vitória da Conquista. O trabalho começou com 8 adolescentes e quando paramos, há 30 anos atrás, tinha 150 adolescentes nessa igreja aqui, uma igreja grande aqui de Conquista. E eu me lembro de uma ocasião que uma adolescente sumiu. E os pais, o pai dela era diácono da igreja, e eu perguntei à mãe dela no domingo, cadê fulana? Ela disse, irmão Jorge, na época eu ainda não tinha sido ordenado, eu fazia seminário na época. Irmão Jorge, o diabo está trabalhando na vida da minha filha, ela está desanimada, ela não quer vir mais para o culto. Eu falei, pronto, eu vou lá fazer uma visita. E eu fui no dia seguinte, na segunda-feira. E eu me lembro como hoje. Hoje ela é uma mulher, né? Não sei nem se está me ouvindo, não sei onde mora mais. E aí quando eu cheguei a fazer a visita, ela falou assim, entra aqui. Eu entrei no ambiente para ficar conversando com ela, para conversar numa sala, ela fechou a porta. E eu fui conversar. Aí ela disse, você quer saber quem é o diabo na minha vida? Eu disse, eu gostaria. Porque sua mãe disse que o diabo está ali tentando. Então, ela não levantou a blusa porque era uma mulher, mas ela mostrou marcas. Aquele pai diácono tinha batido nela aquela semana com um pedaço de pau. Agora, essa menina que está sofrendo desse tipo de espancamento, ela vai querer voltar para o culto dia domingo e o pai lá com a cara de santidade na frente, servindo a ceia, recebendo o dízimo. Por isso que eu sempre brinco o seguinte, resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. Eu de parte disso eu comecei a brincar com esse texto. E aí eu volto, no domingo seguinte, eu chamei aquela mãe e disse, ela disse, irmão Jorge, eu soube que você foi lá, como foi a conversa com fulana de tal? Eu disse, a conversa foi ótima e eu quero lhe dizer quem é o diabo na vida dela. Ela disse, o irmão sabe que ela achou que era algum homem, um namorado que ela tinha armado. Eu falei, desse jeito. Na frente dela, na frente do pai, do esposo dela, foi o diabo na vida de sua filha, é o irmão aqui, ó. O irmão está sendo Satanás na vida dela, porque aquilo que você está fazendo não é papel de pai. Você, ao invés de disciplinar, tratar com sua filha, você está espancando a sua filha. E se você continuar fazendo isso, eu vou lhe denunciar. Quem vai denunciar sou eu. E aí? Ele parou, a menina voltou para a igreja e ficou firme na igreja. Ou seja, eu não faria isso. Eu repreendi o Satanás, estava sendo o pai da vida dela. Muito bem. Então, só lembrando que Jesus estava sentado na mesa e falou, um de vós é um diabo, né? Tá aí. Nós vamos ao intervalo, já a gente retorna discutindo este tema de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Alguns assuntos ainda são considerados verdadeiros tabus, mas precisamos falar sobre eles. Por exemplo, uma das maiores causas de morte no mundo, o suicídio. É necessário falar disso, ainda que seja um assunto delicado, pois especialistas da saúde mental apontam que discutir sobre o assunto leva à busca de formas de prevenção. Por maior que seja o problema, a nossa vida vale muito mais. Uma pequena conversa pode salvar uma vida. Acredite, você não está só. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio.
A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Pode curtir, pode compartilhar, pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Você pode ficar por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nas redes, no YouTube, pelo site oficial da Câmara e acompanhando as sessões todas as quartas e sextas pela Rádio Câmara 90.3 FM ou presencialmente. Com tantas formas de participar dos assuntos mais importantes da cidade, não tem como você ficar de fora. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, voltamos, 11 horas e 34 minutos na Melodia. O tema hoje, como discernir sabiamente os erros em nossa vida. E aí nós temos aqui o caso comum de uma pessoa que está dizendo que na sua comunidade várias pessoas colocam, né, a culpa no diabo de tudo que é ruim que acontece. A culpa é sempre do diabo. E a gente estava falando, pastor Val, do surgimento do neopentecostalismo em meados da década de 70, né? Que trouxe muito essa coisa da teologia da prosperidade, dessa fantasiosa guerra espiritual criada, né, na cabeça de muitas pessoas. A guerra espiritual existe, mas existe também uma fantasia que se cria, né? E a Bíblia manda a gente ter cuidado com os ventos de doutrina, né, que acabariam surgindo na igreja, e aí a gente é testemunha disso aí. Mas o que é de fato o neopentecostalismo, pastor Val? É que a gente sempre tem a mania de trazer para nós, né? Nós criamos isso, nós temos aqui, chegou nos anos 70. Não, o neopentecostalismo chegou nos Estados Unidos lá nos anos 60, né? O pastor lá, eu até anotei aqui o nome dele, John MacAllister, né? Ele criou esse movimento neopentecostal. Quando veio para cá, veio para ir pela Igreja de Nova Vida, que depois virou Universal, e eu estava no Rio de Janeiro, que é ali em Pilares, entendeu? Castilho e Pilares, né? Era uma rua que eles alugaram lá, se não me engano, era até uma funerária na época, de Macedo, e aí dali eles criaram essa igreja enorme que é hoje, tá?
A gente fala de universal porque ela se autodenomina neopentecostal e ela se autodenomina isso, então a gente não tá cometendo nenhum crime, porque elas mesmas dizem que são isso. Então, essas igrejas, elas usam, a doutrina principal delas é isso, é literalmente a teologia da prosperidade. E essa prosperidade que eles pregam não é uma prosperidade que está na Bíblia, porque a prosperidade bíblica é você ter saúde, a família em paz, sabe? Porque os que eram prósperos na Bíblia, no Velho Testamento, eram pessoas que sofriam no campo, e trabalhavam duro, mas Deus abençoava no final do dia, né? Tanto que Josué, quando atravessou o Rio Jordão, e o pessoal ficou procurando, cadê o maná? Não vai cair do céu mais não? E aí, cadê o altar? Cadê a presença de Deus na nossa vida? O fogo, etc. Ué, gente, o que aconteceu? E aí Deus falou, vocês querem me adorar? Construam altares. Vocês querem comer? Vão plantar, né? Então, essa prosperidade era uma terra boa que Deus dava, um tempo de paz que os inimigos ficavam afastados, isso era prosperidade, muitos anos de saúde e os filhos tudo próximo. Prosperidade bíblica é a família em paz, os filhos em paz, o Espírito Santo de Deus junto. Lá não fala de carro, de riqueza, disso não, né? Aí no Novo Testamento vem a prosperidade agora, é você viver uma vida próspera, mas na eternidade, ter a presença de Cristo. E aí você vai para o sacrifício vicário. Mas prosperar como? Paulo prosperou como? Se Paulo tinha tudo e perdeu tudo para pregar o evangelho e morreu da forma que morreu. Então, a gente tem... Aí, quando cria o neopentecostalismo, vem com essa ideia poderosa, já no início lá do século IV, né? Constantino, né? Vem com essa ideia do Concílio Niceno, trazendo esse poder à igreja. A igreja agora é poderosa, né? E deixou de ser uma igreja que sofre, uma igreja que luta. Em cima desses princípios, agora você tem que ganhar prosperidade e você ser rico, é abençoado porque você tem a presença de Deus. Então todo mundo agora tem que ser rico, porque Deus está nessa riqueza. E aí tem um detalhe, mas e por que a pessoa é pobre? Vamos botar a culpa em quem da pobreza? Aí vamos botar a culpa no tema de hoje, no Satanás. Então, agora você tem que criar uma figura de Satanás poderosíssima dentro da igreja, quase com o mesmo padrão de Cristo, né? Botando na mesma situação, para que agora esta igreja, que vai fazer você prosperar, antes vai ter uma batalha com Satanás e vencer em nome de Jesus, né? Que aí agora Jesus é um pouquinho maior, porque está naquela igreja, nas outras não está, porque as outras sofrem. Mas o Jesus daquela igreja é maior do que o Jesus do padrão de todas as outras igrejas e todos os sofrimentos. O Jesus não faz mais você sofrer. O Jesus agora, que eu apresento para você, é um Jesus que combate o Satanás, que vocês não estão combatendo, para que todos sejam prósperos. E aí vem o neopentecostalismo em cima desse argumento, dessa pregação, que ela foge totalmente dos padrões que a Bíblia implanta sobre isso. Eu quero que vocês me dêem um exemplo aí, bíblico, de que só na igreja de vocês é que tem um Jesus que é maior que todos e que pode vencer Satanás, porque vocês não vencem dentro da igreja de vocês. Então as pessoas estão na igreja comum, vivem uma vida comum, uma vida comum a Deus, e que aí você não prospera financeiramente nem nada. Então você é obrigado a sair da tua igreja, porque o Jesus lá é fraco, e vai ter que ir para uma igreja neopentecostal, porque lá vai ter uma batalha com Satanás e vencer. E aí? O que está errado? Nós estamos errados? Os fundamentalistas, os pentecostais, né, de raiz como a Assembleia de Deus, Missões, etc., outras igrejas, né, quadrangular e etc., estão erradas? Ou é o neopentecostalismo que está errado, né? Então, por falta de conhecimento, as pessoas buscam logo isso. Eu vou lá, o pastor vai combater Satanás, ele vai se manifestar, ele vai ser expulso da minha vida, eu vou botar um copo de água na televisão, eu vou fazer a oração do bispo Leonardo, de não sei quem, e aí eu vou ser abençoado e o diabo nunca mais vai tocar em mim. Mas peraí, você precisa disso ou você precisa basta apenas ler e ter fé no que você está lendo e crer no Jesus? Pois é, e aí? 11h41. Vamos voltar a falar da responsabilidade humana, Jorge. É o seguinte:
quando a gente ouve falar, muita gente fala sobre salvação, né? Que a salvação é gratuita e que nós não podemos fazer nada e tal. Só que essa conversa, se ela for deturpada, a gente fica querendo se isentar da nossa responsabilidade. Não, é Deus que faz tudo e tal, e aí se houver alguma coisa de errado, foi o diabo que entrou no meio e enfim. E aí existe a nossa responsabilidade do nosso comportamento, do nosso caráter, as nossas precipitações, os nossos erros, enfim, as nossas omissões. E aí a gente, para não assumir isso, diz que é o diabo. Mas diante de Deus, Jorge, o homem tem as suas responsabilidades. Tem. Vamos lá. Tiago 1,14 diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Salmos 139, 23 e 24, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O quanto você falava, eu lembrei 1 Samuel 13, 14 e 15, a história de Saul. Saul erra, comete erros, ele faz o sacrifício, não era para ser sacrificado, ele vai lá, Deus dá uma ordem para destruir a nação, ele salva o rei e o melhor dos animais segundo a visão dele, e quando ele volta, que ele é confrontado, ele não culpa Satanás, mas ele espiritualiza a sua decisão. Eu poupei o gado para sacrificar o Senhor, para fazer culto, para prestar o culto a Deus. Ele não assume a sua responsabilidade. Ele não assume. Quando confrontado, ele diz, para depois de ter sido confrontado e tal, ele diz para Samuel assim: tudo bem, eu vou com você, eu falo, mas você me honra perante o povo. Não tem arrependimento. Ele não assume a responsabilidade pelos seus próprios erros. Eu não posso espiritualizar os meus erros, eu não posso terceirizar os meus erros. Espiritualizar o caso de Saul, terceirizar o caso de Adão, a culpa é de Eva, a culpa é da serpente, fica terceirizando. Precisamos entender o seguinte: o processo de mudança ocorre na vida de uma pessoa quando a gente dá início ao autoconhecimento. Isaías 6 é um quadro típico disso aí. Isaías, ele vê o Senhor, e quando ele vê o Senhor, ele se vê. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Ele não diz: ai de mim porque o diabo está usando as pessoas para me tentar. Não. Ai de mim, sou eu. Eu sou o problema aqui. Eu preciso de arrependimento, eu preciso de quebrantamento, eu preciso de mudança. Um outro ponto, meu querido, é que a Bíblia trata dois assuntos: santidade e santificação. Santidade é resultado da obra de Jesus na minha vida, através da cruz, através da salvação. Eu fui feito santo. Santificação é um processo na minha vida. Então, quem é que pode se santificar? Quem já é santo. Quem já é santo, quem está separado, quem já foi separado, quem já está separado em Cristo. Agora, a santificação é um processo. É um processo. Sou eu que escolho me santificar, sou eu que escolho abandonar o pecado, sou eu que escolho deixar que o meu caráter seja tratado. Sou eu que faço essa escolha. Eu decido se quero isso ou não. E se eu escolho por não, aí, meu amigo, as consequências virão, porque eu estou semeando. Se eu estou semeando o vento, eu vou colher a tempestade. E aí não adianta vir chorar e terceirizar. Se é falta de caráter, é porque eu estou violando princípios, eu vou colher resultado. Não tem jeito. Não tem jeito. Muito bem. 11 horas e 46 minutos na Melodia. O tema de hoje, falando aqui, denunciando, né, essa coisa
da não responsabilidade com os seus próprios atos e tentando colocar tudo na conta do diabo, quando na verdade as pessoas estão tentando fugir das suas responsabilidades, né? E aqui, no caso comum, o pastor Val, ele diz assim, digo isso porque convivo num grupo de crentes que invariavelmente qualquer coisa que dá errado tem a pata de Satanás. Problema financeiro, conjugal, brigas na igreja, tudo é o diabo armando para tirar a paz deles. Mas é isso mesmo. E aí, no texto que eu citei de Jesus, qualquer pessoa que quiser também pode se tornar um diabo, né? Isso. Tem uma coisa interessante também que a gente está esquecendo de falar aqui, que é a questão cultural, né? Folclórica. Você vê que não é só os crentes que criam seus próprios demônios, né? Na cultura universal, as pessoas criam os seus deuses, suas divindades, mas também criam seus diabos. Quem nunca ouviu falar da mula sem cabeça, neguinho do pastoreiro, a sereia que aparece, o boto cor-de-rosa, tá entendendo? Dentro dessas figuras místicas, dentro dessas figuras folclóricas, essas figuras, essas coisas, entidades representam assusto e assombra a pessoa. Então, assim, dentro de uma cultura nossa, mesmo que não fôssemos crentes, nós teríamos que ser sempre assombrados por alguma coisa fora do comum, anormal, que nos metesse em medo. O homem sempre foi amedrontado com tudo, né? E sempre criou isso. Os grandes navegadores dos nórdicos, principalmente da Idade Média, eles criavam uma carranca na frente do navio para assustar os espíritos maus. Aí até aquela figura enorme lá na frente do navio, lá no convés, lá, entendeu? Na proa, para assustar, né? Os inimigos, etc., para mostrar um poder. Você vai na mitologia grega, tá cheio de seres horrorosos, lá, semideuses horríveis. E aí não muda muito quando as pessoas, por falta de conhecimento, não abandonam as práticas do mundo e não transformam a sua mente e continuam com essa mente. Eu sou crente. Mas, gente, olha, eu tenho um medo. Um dia eu vi uma assombração em casa. Quer dizer, é crente. Eu tenho medo. Eu não consigo ir num velório porque eu sonhei com um morto, não sei o que, o morto pode vir puxar meu pé. É coisa desse nível que a gente escuta na igreja, né? E por fraquezas espirituais. O que está faltando no mundo moderno é a gente abandonar o mundo antigo que está dentro da gente, na verdade, sabe? A conversão sincera é você mudar todo o seu companheiro, nascer de novo, e com outra cultura, com outro pensamento, de todas as coisas, e abandonar essas práticas, porque essas coisas que criam essa idolatria, de alguma forma, que vem da genealogia dos nossos pais, etc., dos nossos costumes, aqui na Bahia, então, no Nordeste, é um misticismo que, sabe, é um sincretismo religioso que é uma coisa impressionante dentro da igreja também. Os caras se convertem, são crentes, mas olha só, eu não posso, aquela imagem lá, misericórdia, está repreendido. E usa ainda algumas expressões bíblicas para repreender alguma coisa que nem existe. Né? Porque as atitudes, as ações do diabo é contra, o inimigo veio para 3 coisas, e a Bíblia fala isso: roubar, matar e destruir. Né? Então, tudo que está ligado a isso é de Satanás. Né? Agora, tudo que nós criamos é nós mesmos que criamos. As nossas dificuldades que passamos muitas vezes, entendeu? Eu não faço negócio na sexta-feira 13 de agosto, porque não sei o quê. Olha, o Halloween eu tenho que respeitar. É a cultura deles, eu não participo. Mas está morrendo de medo em casa. O que precisa, literalmente, vai bater no mínimo denominador comum, como diz na matemática. É literalmente entender que uma vida cristã e sem medo de Satanás, ela passa, e sem achar que tudo é ação do inimigo, ela passa por responsabilidade cristã. As nossas responsabilidades número 1, obedecer a Deus em todas as coisas. Número 2, ter conhecimento, sabedoria, entendimento e discernimento do que a palavra de Deus está escrita e não esses pastores. Se eu falar alguma coisa e a palavra estiver dizendo outra, não creia em mim não, creia na palavra. E número 3, principalmente, ter fé e confiança que Jesus pode todas as coisas, o Salvador de nossas vidas. Agora, no mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflição. Então é necessário você trabalhar cedo
para poder pagar suas contas, sair cedo para pagar suas contas, porque depois, se você estiver devendo e ficar cobrando, vai dizer que o cara me enviado de Satanás, porque vai te cobrar. Se você andar com um carro sem documento direito, porque você não renovou, não sei o quê, e a polícia te prender, não culpa Satanás, o culpado é você. O policial não é o Satanás da tua vida, ele está fazendo a parte dele. Muitos policiais, inclusive, é crente, né? Então, as coisas ruins, se você não botar a fechadura na tua casa e o ladrão entrar, o ladrão não é o inimigo que veio para roubar você. Você que foi relapso e não cuidar da sua casa e botar. Se você comprou um aparelho novo, tua casa teu telhado está vazando água para tudo quanto é lado, e você não consertou a telha, e a chuva e chover dentro da tua casa e queimar todos os equipamentos, a culpa não é de Satanás que mandou chuva. Inclusive, chuva vem de Deus. A culpa é de você por não ter cuidado das coisas. Então, não vamos terceirizar o que é coisas de você que você tem que fazer e botar a culpa em Satanás. Isso a gente faz muitas vezes. Muito bem, voltando aqui, Jorge, no meu Jardim do Éden, né? Quando você falava que cada um é tentado pela sua própria cobiça, e ali fica muito claro, né? A serpente diz que se você comer, você será igual a Deus. Quer dizer, a cobiça pelo poder ali, né? De fato, seduziu a Eva, né? Exatamente. Se você comer, você será conhecedor do bem e do mal, né? Vai ser conhecedor. E, de fato, o homem passa a saber o que é bem e mal depois que comeu. Se você perguntasse para Adão, antes de pecar, Adão, como você está? Ele respondeu o quê? Estou bem? Não. Ele não respondeu, estou bem, porque o bem e o mal só conhecem depois do pecado. Não, eu estou mal. Ele disse, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. O que você está perguntando? Eu estou em Cristo. Então, hoje, uma vez em Cristo, eu acho que responder também, se alguém pergunta, quando alguém pergunta, como é que você está? Normalmente eu digo, eu estou em paz, ainda que tenha um conflito externo, muitas vezes. Existe uma luta externa, mas dentro de mim eu estou em paz. Eu estou em paz, porque eu não estou nem bem nem mal. Uma vez em Cristo, eu estou em Cristo, não estou em paz. Tá? Então, atribuir, meu querido, tudo ao diabo é uma forma de evitar responsabilidade. Eu acho que está caminhando aí por fim, né? O verdadeiro crescimento cristão vem quando reconhecemos nossos erros, nos arrependemos e ajustamos nosso caminho. Quero concluir minha participação no dia de hoje dizendo que nem tudo é ataque espiritual. Às vezes é falta de sabedoria e falta de caráter. Uma dessas razões aí, ou outras razões que não é nem sempre ataque do diabo. Eu não posso deixar de assumir minha responsabilidade. O cara atravessa o semáforo no vermelho e choca ou atropela alguém do outro lado. Porque foi o diabo. Não, você feriu um princípio, você feriu uma lei. Você feriu uma lei, botou 160 na estrada tal, 180, o limite era 120. Uma vez eu li no fundo do carro dizendo o seguinte, naquela época era só 80, que não lembra? Na nossa época lá, 80 que não. Ele diz, foi até um padre que escreveu no carro dele dizendo assim, até 80 Deus te protege, depois do 80 Deus te espera. Então assim, tem um limite. Aí eu vou terceirizar, vou responsabilizar aquilo que é minha responsabilidade. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Val? Meu querido, é que a gente busca mais fazer o que é bem, que é correto e obedecer mais a Deus. E aí você não vai ter problema com o diabo, porque ele vai ficar bem longe de você. É isso. Eu queria aproveitar e falar duas coisas que fora do contexto aí. Uma é mandar um abraço para minha sócia Carol, lá na nossa imobiliária, né, a Ideal Real Estate. É só olhar lá o Instagram, ou se quiser seguir meu Instagram também, Jorge Lisboa, segue lá e nos acompanha. Quero deixar um abraço para Carol, ficou de assistir o programa hoje. E a outra coisa que eu queria mencionar foi, a semana nós tivemos uma perda na semana passada, no nosso querido Carlinhos Novaes, né? Eu conheci Carlinhos em 84, na verdade. Carlinhos, Judemar,
e vários irmãos na Betel. E Carlinhos teve uma importância muito grande na minha vida. Foi a primeira vez que alguém me deu a oportunidade de pregar no culto evangelístico numa casa foi Carlinhos. E eu disse, rapaz, eu não sei. Me falou comigo de manhã, eu não sei pregar. Ele disse, não tem problema não. Você vai. E depois ele veio, me chamou. Olha, aqui você corre isso aqui, você falou isso aqui. Então, o Carlinhos era um cara que eu tinha um carinho enorme. E eu fui quinta-feira lá na Betel, encontrei vários irmãos, Edilson, que é o pastor atual, né? Foi colega meu de seminário, e a gente foi ali despedir. E eu queria registrar essa perda na igreja, como a prima dele escreveu no Instagram, a igreja perdeu um adorador, mas o céu ganhou um adorador, né? E está com Jesus e está tudo bem. Muito bem, gente, quero agradecer aqui a vocês, obrigado ao Jorge, obrigado também ao pastor Valverde e a você pela audiência, Melodia, chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas, e vamos encerrar aí com a música de Carlinhos Novaes, é Cristo a Esperança, né? Rapaz, que coisa. Pois é. O Debate Melodia fica assim, amanhã, terça-feira, 30 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.